muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais o honroso convite para a apresentação desta obra, felicitá-lo pelos 5 anos que faz e referir que é de bastante relevo comemorar 5 anos com a apresentação de uma obra desta qualidade. Agradeço também à Livraria Almeida, na pessoa do Sr. Engenheiro Castro Pinto, o amável favor de mais uma vez nos ceder estas instalações. Cumprimento todos os ilustres colegas aqui presentes, toda a comunidade cabo-verdiana aqui presente e também todos os meus colegas da mesa. E iria então trocar, uma vez que me coube a mim dividir com o Dr. Nuno Pissarra a apresentação desta obra, e nós encontramos ontem e, portanto, combinamos já uma repartição relativamente a este primeiro volume, portanto, ou seja, em que separamos a situação dos artigos quanto a esta indicação. E, portanto, eu farei apenas a análise dos artigos que me coube examinar na parte jurídica, não do segundo volume quanto à questão das ciências sociais. E nesta questão começaria por fazer referência ao artigo que inicia a sua obra, do professor Dário Moura Vicente, meu ilustre colega e amigo lá da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e também presidente do nosso Instituto da Cooperação Jurídica, onde também tem desenvolvido um trabalho muitíssimo relevante de contacto com os países de língua oficial portuguesa. E precisamente por isso o seu trabalho é dedicado ao estudo do lugar dos sistemas jurídicos lusófonos entre as famílias jurídicas, que ocupa as páginas 11 a 44 desta obra. Esta questão é uma questão bastante discutida, portanto, ou seja, e que tratamos neste caso. Coloca-se desde logo o problema da chamada recepção do direito português, portanto, como se sabe, no âmbito dos sistemas jurídicos e do conhecimento do direito, a recepção é habitualmente um processo de aprendizagem e, portanto, permite fazer com que instituições jurídicas passem de países para outros. Normalmente, com o caso mais conhecido, a recepção do direito romano, ocorreu essencialmente por transmissão cultural, portanto, ou seja, principalmente a partir da Alemanha, quando se verifica no âmbito do século XIV. Relativamente aos sistemas lusófonos, a recepção ocorre, neste caso, o que eu chamaria mais propriamente uma recepção por herança do que propriamente por aplicação legislativa, como quando o Estado chega à independência. Portanto, ou seja, o direito permanece, assim como permanece a língua e, portanto, ocorre esta indicação. E, como bem diz o professor Dário Moura Vicente, faz a análise de todas as recepções que se verifica e refere uma exceção, que eu penso que é de facto uma exceção bastante a salientar, com a situação de Timor-Leste, portanto, ou seja, em que se verificou de facto, eu devo dizer que participei na altura em 2000, ainda antes de Timor-Leste ter atingido a independência, numa ação de formação de magistrados timorenses e verificávamos na altura que não havia conhecimento da língua portuguesa por ninguém abaixo da idade de 40 anos. E, portanto, era praticamente impossível ensinar, neste caso, com base na nossa língua. Eu tive que falar com traduções sucessivas para a BASA e verificámos que, na altura, havia um grande conflito neste âmbito de direitos, propriamente, porque os indonésios tinham transposto todo o seu direito, aí, neste caso, uma transmissão de direito recente por ocupação, mas, principalmente, a formação dos juristas fazia-se neste âmbito através das universidades indonésias, onde se ensinava o antigo direito holandês e, portanto, neste caso, praticamente o direito português tinha sido completamente substituído. A ideia de o reintroduzir ocorreu, no entanto, posteriormente, através de da nova Constituição e de uma tentativa e de um Código Civil muito semelhante e, portanto, já foi um privilégio também ter voltado ainda este ano a Timor-Leste e verificar que aí já era possível voltarmos a dialogar com pessoas que eu voltei a encontrar, que já tinha encontrado há 12 anos e que já falavam português e já conheciam um Código Civil praticamente igual ao de Portugal. Portanto, ou seja, foi uma ideia de praticamente uma interrupção e uma reposição, mas neste caso devido, talvez, penso eu, em grande parte, à aculturação que se verificou com Moçambique, onde grande parte da comunidade timorense esteve exilada.
Os outros dois casos que são referidos pelo professor Dário Moura Vicente apontam uma outra hipótese, que é a situação da existência de sistemas lusófonos mistos, portanto, ou seja, de sistemas híbridos ou mistos no espaço lusófono, e seriam os casos de Goa e do Brasil. Aí tenho alguma dificuldade em acompanhar essa posição. Também visitei Goa e, de facto, a única coisa que ficou de Goa, e também que tive a ocasião de fazer um trabalho de comparação neste caso, que aliás é citado pelo professor Dário, e a opinião que eu fiquei foi que Goa foi completamente engolida pelo sistema anglo-saxónico. E embora tenha ficado o sistema da Common Law, e embora tenha ficado algum resquício do português, portanto, ou seja, no área da família e das sucessões, a sensação que eu fico, e grande parte disto é do próprio método de tratamento, que os juízes em Goa encararão as normas do velho Código Civil como mais um precedente, a misturar a outros no âmbito dos diversos casos que lhes são apresentados, sendo necessário que algum advogado conheça, de facto, esta questão, para se poder invocar este tipo de situação. Não deixa, no entanto, de ser curioso como as normas permanecem no direito, e de facto o direito aprende-se, e às vezes aprende-se como se aprende uma língua, mesmo que não tenha grande lógica a expressão que ensinamos. E, por exemplo, não deixei de achar muito curioso que nós temos, como se sabe, uma norma do Código Civil sobre a redução das doações sujeitas à colação, a dizer que a redução das doações sujeitas à colação é um ónus real, o que toda a gente contesta, portanto, ou seja, neste caso, essa interpretação e essa discussão. Bem, foi um espanto quando cheguei e vi o projeto de nova lei das sucessões em Goa e estava lá escrito em inglês, numa formulação que eu acho que para um juiz da Common Law é compreensível: the right to reduce collation is a right in rem. Portanto, ou seja, estava lá precisamente, neste caso, esta indicação e, portanto, mostra que, apesar de mudança de língua, ainda podemos permanecer, porque já ninguém em Goa fala português, como se sabe, e, portanto, a mudança de língua iremos permanecer quanto a esta questão. O outro aspecto referido pelo professor Dário, que eu penso também é bastante importante, são os fatores, no fundo, de separação dos nossos direitos que podem verificar-se quanto a esta situação. O outro fator, a integração em organizações de base regional, parece-me um fator bastante importante e que, de facto, é algo que corre o risco de diluir um pouco a proximidade entre os diversos direitos. Portanto, ou seja, é indubitável que a CPLP, por muita força que tenha, não tem a força económica das organizações em que os diversos Estados se integram, e a aproximação de legislações às vezes faz, neste caso, quebrando uma certa continuidade. Isso tem-se verificado. Verifica-se em Portugal, com a integração na União Europeia, que muitas vezes faz alterar o direito, e verifica-se, por exemplo, no exemplo que eu conheço mais da Guiné-Bissau com o ADA, e que por vezes faz alterações para entrar completamente no sistema francês. E, portanto, como se vê, esse tipo de integrações pode diluir um pouco, e queremos nós que a CPLP tenha força para verificar esta indicação. O outro aspecto que me parece muito importante é a influência do direito consuetudinário, outro aspecto também referido pelo professor Dário, que de facto por vezes nós funcionamos um pouco com realidades virtuais. Portanto, ou seja, se pode dizer nestes termos, é que de facto a colonização portuguesa, enfim, teve a inteligência de criar uma superestrutura jurídica sobre direitos que existiam. Portanto, ou seja, o que é que sucedia? Direitos que apareciam neste âmbito, mas que funcionavam como sendo acima do direito existente em que ninguém mexia. Portanto, ou seja, que era habitualmente tudo isto que se passava, sendo que, em alguns casos, como na Guiné, Angola e Moçambique, ainda havia a dualidade a dualidade jurídica entre os assimilados e os não assimilados. Portanto, ou seja, assumia-se mesmo uma grande dificuldade que o direito tinha em penetrar. E, portanto, o direito consuetudinário é um fator que talvez seja bastante mais decisivo e que nós estamos, no fundo, a aplicar de uma chamada law in books e não uma law in action, porque, no fundo, se formos discutir um conflito nesses diversos países, será muitas vezes o direito consuetudinário que se aplica, e só recentemente a Constituição de Angola é que veio reconhecer essa realidade fundamental, que, de facto, é muito importante na questão africana. E aí eu entraria numa questão que neste momento divide, de facto, e esse aspecto do artigo do professor Dário Moura Vicente é também uma resposta segundo interpreta, um artigo do professor Menezes Cordeiro sobre o sistema lusófono do direito, se nós podemos considerar existir ou não uma família jurídica, uma família de direito lusófono. O professor Dário responde negativamente, ao contrário do que faz o professor Menezes Cordeiro. Um dos pontos que parece, curiosamente, que seria o traço comum da família lusófona, é um ponto que, a meu ver, muito pouco sentido faz, que de facto, e quase aparece uma coincidência histórica que surge, que é a ideia do sistema semipresidencial. Portanto, ou seja, que seria talvez, nas Constituições, o traço comum a todas as famílias lusófonas. Ora bem,
A verdade, enfim, temos que deixar de fora o Brasil, que adota, apesar de tudo, um sistema presidencialista, ainda que atípico, uma vez que tem ministros, coisa que não é típica dos sistemas presidenciais. Mas a verdade, enfim, não querendo pôr um pouco a foice em seara alheia, a verdade é que, porque isto já é matéria de direito público, mas a verdade é que, mas aparece neste artigo, a verdade é que o sistema semipresidencial, tal como eu vejo, no fundo, tem uma origem histórica precisa de portuguesa, da necessidade do Presidente controlar a tutela militar no âmbito do Conselho da Revolução, que lhe dava um certo ascendente sobre o Governo, que não poderia ter. Porque a ideia dos sistemas semipresidenciais é que ou degeneram, ou o Presidente se apaga, ou o Presidente assume os poderes todos. Portanto, ou seja, tem sido assim este tipo de indicação. E por isso, o que nós estamos a ver neste caso, depois de um facto em que tivemos alguns presidentes interventivos, o que estamos a ver é que o Presidente se apaga totalmente nas soluções mais recentes. Hoje em dia nem sequer se sabe se vai ou não mandar o Orçamento de Estado para a fiscalização da constitucionalidade. É hoje o grande drama português nesta fase, se o Orçamento de Estado vai ou não à fiscalização do Tribunal Constitucional e, portanto, a posição do Presidente está resolvida a isso. Mas, de facto, essa é uma questão importante porque lança uma idiosincrasia no nosso sistema semipresidencial, mas que os outros países também acabam por adotar, que é isto, é que costuma-se dizer, como já aqui citava Maurício Duverger, nós não elegemos por sufrágio eleitoral um Presidente para que ele inaugure posições, mas para que haja. Portanto, ou seja, há um pouco essa ideia, as pessoas, se for para protocolar, não precisam de uma eleição por sufrágio universal. Em qualquer caso, de facto, eu devo dizer, sendo esta a idiosincrasia, parece-me o sistema semipresidencial muito pouco adequado à realidade africana, onde o que é tradicional na cultura é haver um chefe único, portanto, ou seja, e não propriamente uma diluição do poder em ambos os chefes, e aliás já se viu que esse sistema foi abolido na Constituição de Angola. Eu devo dizer que assisti, por exemplo, a uma discussão bastante curiosa que surgiu na Guiné, na altura em que lá estava, e que de facto mostrava um pouco a dificuldade com que estas questões se compreendiam, porque o Presidente, na altura, que Malam Bakay Sagna, quis destituir um dos ministros, e o Primeiro-Ministro opôs-se. E a verdade diz, não senhor, isto é uma competência minha, eu é que decido se o ministro é destituído ou não. Mas lembro que a opinião pública perguntava, mas ele é Presidente e não manda. Portanto, ou seja, não pode destituir o Primeiro-Ministro. Ou seja, no fundo é um pouco, talvez, esta, e daí parece que a ideia deste traço, e como já se viu, Angola já mudou um pouco, coloca-se por aí. Portanto, eu devo dizer que também, eu incluiria, depois outra discussão que surge, que o Professor tratou, é de facto se o direito português ainda é um sistema misto entre o direito francês e o sistema alemão. Eu acho que nós entramos totalmente no sistema alemão, mas também parece-me que não existe uma família lusófona de direitos. Portanto, ou seja, concluiria com esta indicação. Há traços comuns, portanto, ou seja, há proximidade, há uma herança cultural comum, mas não o suficiente para ser integrado numa família. Os direitos são muito distintos, portanto, ou seja, o peso do direito consuetudinário em África é completamente diferente do peso que existe na Europa. A situação do Brasil também é uma cultura completamente diferente em termos jurídicos e, portanto, apesar da proximidade que existe, a meu ver, no direito civil, mas isso, no fundo, vamos ver, tudo isto também tem origem no nosso velho direito romano. Portanto, se as pessoas olharem para o digesto, veem que a proximidade com o Código Civil é também muito grande. Isto, portanto, é o que eu diria sobre este primeiro artigo. Passaria, então, ao segundo artigo do Dr. Casimiro de Pina, que fala também sobre um tema de comparação, neste caso, e comparação no sistema lusófono, os custos extraordinários entre Cabo Verde e Macau. Um estudo comparativo. Trata-se devo dizer que este artigo oferece muito mais do que o título promete, porque, na verdade, verificamos, temos a comparação a partir das páginas 387 e seguintes, isto ocupa as páginas 389 a 408 desta obra, e a verdade é que o autor demonstra uma grande cultura clássica, portanto, ou seja, com enormes questões de filosofia do direito, que surgem previamente, citações de autores clássicos, portanto, eu verifiquei John Milton, São Tomás de Aquino, Shakespeare, enfim, inúmeros autores que, para além dos filósofos portugueses e europeus, que trataram de todas estas questões e, portanto, é um texto que muito apreciei relativamente à grande dimensão que coloca nesta cultura. Devo dizer que a comparação é um caso de nós chamamos uma microcomparação bilateral, portanto, ou seja, dois recursos, portanto, ou seja, os dois sistemas de recurso, os custos extraordinários nesta área, e a comparação, como se disse, baseia-se nessas duas situações, o recurso de revisão e o recurso de oposição terceira, portanto, ou seja, os custos extraordinários que surgiram neste âmbito. Eu devo dizer a isso, nós tivemos alguma proximidade, portanto, ou seja, neste caso, penso eu,
que a proximidade entre Cabo Verde e Macau, que é demonstrada pelo autor, que os dois recursos são muito semelhantes neste caso, não está incluído na comparação Portugal. Eu devo dizer que, infelizmente, com a reforma de recursos que nós temos, não nestes recursos extraordinários, nós já nos afastamos brutalmente do que sucede nos outros países do espaço lusófono, às vezes por reformas que ninguém consegue entender. Portanto, ou seja, eu devo dizer que na área do processo civil, infelizmente, o nosso balanço aqui em Portugal não é nada positivo. Em qualquer caso, por isso, o autor vem demonstrar algo bastante curioso, que neste âmbito os dois sistemas dos recursos nos dois países são totalmente, ou praticamente idênticos. E que representa o seguinte, é que temos uma instituição que viajou milhares de quilómetros, portanto, ou seja, neste caso, entre uma similitude enorme entre uma zona, neste momento, da região administrativa especial da China e, neste caso, um país insular de África. E, portanto, neste caso aqui o que nós verificamos é que as fronteiras podem ser, a recepção não é afastada por milhares de quilómetros de distância. Portanto, ou seja, neste âmbito que se verificou nesta questão, é muito interessante verificar a grande proximidade que existe entre o sistema de Macau e, como se vê, o sistema de Cabo Verde no âmbito da questão dos recursos. Portanto, que nos surge nestas indicações. Bom, o meu tempo já está, não quero alongar mais. Por isso, iria passar então para o outro artigo, o do Dr. Rogério Fernandes Pereira, que nos fala sobre a arbitragem tributária em Portugal. É um tema que me é especialmente caro. Aliás, ontem estivemos, eu e o Dr. Nuno Pissarra, numa conferência sobre este assunto, e dá-se o caso de eu também fazer parte da lista de árbitros na arbitragem tributária. O autor faz uma análise do regime da arbitragem tributária, no Decreto-Lei 10 2011 e a portaria 112A de 2011, e salienta, bastante interessante, que aqui neste caso Portugal foi original, porque a arbitragem tributária, sendo muito praticada noutros países, é a primeira vez que é praticada num país da União Europeia. E isto deve-se precisamente ao causa em que nós temos a nossa arbitragem, os nossos processos judiciais tributários praticamente paralisados e, portanto, levam a que se procure soluções celas como a arbitragem. Enfim, eu penso que a solução é positiva, e daí ocorrer esta questão. Neste artigo o autor trata todas as questões que aqui suscitam, inclusivamente uma delas que nós levantamos na sessão de ontem, que foi a situação do existir ou não o reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça da União Europeia das decisões dos árbitros, e que poderá suscitar a controvérsia de saber se o árbitro é um órgão jurisdicional para poder ver o reenvio prejudicial. O autor responde afirmativamente. Depois temos o trabalho do Dr. David Hopfer Almada sobre a legislação sobre direito de autor em Cabo Verde, portanto, ou seja, que ocupa as páginas 463 a 476 deste livro. Faz uma história da legislação do direito de autor a Cabo Verde, desde a primeira extensão em 1971 a Cabo Verde do Decreto-Lei do Código de Autor Português, de 1966, depois o segundo Código de Direito de Autor, pela Lei 101.390, de 29 de agosto, e o terceiro Código de Direito de Autor, o Decreto Legislativo 1/2009, de 17 de abril, que procurou adaptar a legislação de Cabo Verde ao Acordo TRIPS, portanto, ou seja, e aí o autor também nos dá uma análise do Acordo TRIPS, colocando nesta discussão. Eu devo dizer que ele entende que o regime, e penso que concordo, que este regime do novo Código do Decreto Legislativo 1/2009 é bastante positivo e até apela à adoção de um sistema semelhante no âmbito da CDAO. Devo dizer, quanto a este aspecto, há talvez uns pontos ainda que talvez pudessem ainda ser ponderados, que é neste momento a entrada do ACTA e, portanto, da hipótese do TRIPS, porque neste momento está-se a adaptar ao Acordo TRIPS, mas o que é considerado o Acordo TRIPS não é suficiente na perspectiva dos que estão, principalmente dos Estados Unidos, porque acham que o direito de autor não é suficientemente tutelado através, e a pena industrial, não é suficientemente tutelado através do Acordo TRIPS. E daí já está a tentativa da negociação do TRIPS e agora a proposta do ACTA, que tanta polémica está a lançar. E, portanto, daí esta questão que nos surge. O outro caso também, o do Dr. Geraldo da Cruz Almeida, que nos fala de um tema que me é especialmente caro, o contrato de trabalho como limitação voluntária dos direitos de personalidade. Tem aqui uma tese, páginas 477 a 525 desta obra, tem aqui uma tese bastante inovadora, portanto, que é a defesa que o contrato de trabalho produz um estado de sujeição do trabalhador. Defendendo, no entanto, apesar disso, a configuração contratualista do poder disciplinar, mas estendo um estado de sujeição, entende que o contrato de trabalho
tem por objeto bens de personalidade do trabalhador, como limitação voluntária desses direitos de personalidade. É uma tese original, que ainda não tinha sido defendida neste âmbito. Eu devo dizer que não tenho perfilhado essa perspectiva. A minha ideia, o contrato de trabalho, produz obrigações, portanto, ou seja, obrigações de atividade. Mas portanto, não o encararia como uma situação de sujeição. Mas, face à grande dimensão que a prestação de trabalho tem na existência humana, naturalmente que a tutela da personalidade tem que ser assegurada. E daí o facto do Código surgir, e, a meu ver, bem, como a tutela dos direitos de personalidade. Mas já acho que é excessivo considerar que o contrato de trabalho salta para os direitos de personalidade. De qualquer forma, o autor defende bastante convincentemente a sua tese. O último artigo, que já não estou alongado mais, é o da professora Yara Miranda, que nos fala sobre o exercício da atividade de promoção imobiliária e a sua regulação. Referindo neste âmbito a necessidade desta regulação, pela tutela do direito de consumo e a sua necessidade de limitação da liberdade contratual, e dar-nos uma análise bastante extensa do regime cabo-verdiano através do Decreto-Lei 59/2010, de 6 de dezembro. Referindo, no entanto, portanto, e colocando aqui uma certa inveja, porque Cabo Verde já tem um regime de promoção imobiliária, Portugal ainda não, segundo, aliás, a autor informa, desde 2007 que andamos com a lei pendurada e nunca mais sai cá para fora, e, portanto, enfim, é bom que os outros países lusófonos nos deem também a nós algum exemplo de como se faz neste caso para, no fundo, tantas leis de SEIM que não faziam falta nenhuma e esta que de facto fazia falta ainda não surgiu neste âmbito. Enfim, concluindo da minha parte, eu direi que se trata de uma obra que honra o Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais e por isso apresento as minhas felicitações por a terem publicado. Muitíssimo obrigado.